Nós estamos aqui com o Pedro Tierra, nosso poeta, e não só poeta, quer dizer, foi secretário de Cultura também do Distrito Federal e tantas coisas. Mas nós queremos falar com ele exatamente a leitura que ele tem de mundo, a leitura que ele tem de conjuntura, e nós chamamos o Pedro Tierra aqui para falar desse 1º de maio. Dia do trabalho? Não, dia do trabalhador. E o dia do trabalhador, desde que se criou o Partido dos Trabalhadores, eu entendo que nós temos que fazer exatamente essa leitura. O PT é o próprio sinônimo do trabalhador. Assim eu entendo. E você? Chico, estou olhando aqui o livro Luiz Inácio, A Verdade Vencerá, e aqui tem uma fotografia de abril de 1978, quando Lula se encontrava preso às vésperas do 1º de maio, como resultado de mais uma operação repressiva contra os trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo do Campo e a sua liderança que emergia naquele que era o lugar geográfico onde se concentravam as tecnologias de ponta da economia brasileira, onde a classe operária ocupava um lugar central no desempenho da economia e se encontrava excluída da política. O PT nasceu para resolver essa contradição. O Lula emerge como líder para dirigir os trabalhadores no sentido de operar a sua inclusão nas tomadas de decisão sobre os destinos do país. Desde aquele momento, 2 anos depois, o PT seria fundado, formalmente, lá no Colégio Sion, mas, a rigor, se o PT tem um berço, esse berço é Vila Euclides. São as assembleias convocadas pelo Lula, que chegaram a contar 120 mil trabalhadores participantes. Então, o que nós temos hoje, deitando o olhar para aquele período, nós temos que fazer necessariamente uma reflexão. E mais uma vez, Lula nos guia. Lula, diante da determinação do juiz fascista Sérgio Moro de prendê-lo, leva os olhos do Brasil para onde? Para São Bernardo, lá para a Rua João Basso, para a sede do sindicato, que é o seu berço. E ele, com isso, traça o script que será seguido, não para obedecer às ordens de um homem menor, um homem que será tragado pela história, assim como foram tragados os juízes que condenaram Nelson Mandela. Lula guia o olhar do Brasil para aquele lugar, para dizer ao país, para dizer para o Brasil que é necessário recuperar os sonhos de São Bernardo. E ele próprio diz: não se aprisionam os nossos sonhos. Então, o significado desse 1º de maio para nós, do Partido dos Trabalhadores, para nossa gente que está militando nos sindicatos, na CUT, no movimento Sem Terra, no movimento dos trabalhadores sem teto, que protagonizaram a cena mais impressionante e eficaz
para desmoralizar um judiciário que hoje, no Brasil, se converteu no sarcófago que oculta o cadáver da justiça. A ação levada a efeito pelos militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, ao ocupar o edifício Solaris, a cobertura, o famoso triplex, teve um efeito arrasador sobre a lógica da farsa que levou à condenação da maior liderança popular que o Brasil já teve. Então, nesse 1º de maio, é preciso que a gente unifique as forças das esquerdas, unifique a força das centrais sindicais, para apontar que nós não nos renderemos, nós queremos Lula de volta para que ele possa democraticamente disputar as eleições e ser julgado pela vontade popular. Esse é o sentido do 1º de maio. E esse 1º de maio é exatamente nessa linha. Como você vê o papel catalisador do Lula exatamente nesse momento? Quer dizer, ele, mesmo preso, as centrais sindicais, até a força sindical, entendeu? Vai a Curitiba. É por uma razão bastante simples. O povo hoje, o povo brasileiro, já identifica claramente as causas pelas quais Lula foi preso. E que nada tem a ver, porque não restou um tijolo do discurso erigido pelos seus acusadores. Foram demolidos todas as acusações, tanto pela defesa, por meio dos advogados, como agora pela ação do Lula, como liderança que chama para si a responsabilidade de líder maior que ele assume e diz para o Brasil: eu poderia ter ido para o Uruguai, mas não fui porque os inocentes não correm, enfrentam. E pelos movimentos sociais, agora, com esse gesto magnífico dos trabalhadores sem teto, que desmontam a farsa da tal reforma no edifício, no apartamento que o Moro atribuiu a ele e não conseguiu provar. E agora, as centrais sindicais, quando se dirigem a Curitiba, sinalizam: vai valer a vontade das maiorias. Nós não admitimos como normalidade a existência de um preso político dessa estatura, que hoje lidera as pesquisas de opinião no momento em que o país se prepara para realizar eleições. É preciso que os trabalhadores em Curitiba afirmem a sua disposição de assegurar a realização de eleições, porque a rigor é disso que se trata. As eleições de outubro estão ameaçadas. Elas ocorrerão se os trabalhadores liderarem a sociedade para exigir que a democracia prevaleça no país. E aí, a propósito disso, eu gostaria que você fizesse a leitura exatamente dos acampamentos. Quer dizer, nós estamos falando do Dia do Trabalhador, e o Dia do Trabalhador expresso a partir do campo também, porque o MST, entendeu? Os camponeses, de um modo geral, têm dito presente desde lá do momento no Sindicato dos Metalúrgicos. Então, eu penso que nós vivemos a hora da desobediência civil. E eu enumero 2 momentos extremamente importantes. 1, Lula não obedeceu Moro.
Lula escolheu o cenário e a cronologia da sua apresentação à Polícia Federal. Dialogou com os militantes que estavam em São Bernardo e dialogou com o país, para dizer ao país que a sua condenação consuma uma injustiça inapagável. 2. O movimento dos trabalhadores sem teto, ao ocuparem o triplex no Guarujá, desvelaram as razões pelas quais o juiz Moro negou para a defesa de Lula o pedido de vistoria. Moro sabia que não havia ocorrido reforma alguma. Ou seja, o gesto da sociedade organizada trabalha no sentido de expor para a sociedade a fragilidade, o caráter politizado da perseguição que se move contra nosso companheiro Lula. E terceiro, os acampamentos que estão brotando no país a partir do movimento dos trabalhadores rurais, os trabalhadores sem terra e outros movimentos de trabalhadores organizados no país, particularmente a partir do dia 17 de abril, aniversário do massacre de Eldorado dos Carajás. Esses acampamentos se constituem também em gestos de denúncia dessa situação anômala, em que o Poder Judiciário se atribuiu um papel de poder tutelar sobre os demais poderes da República. Então, o movimento camponês tem estimulado, né, os trabalhadores sem terra têm estimulado, e o Brasil começa a viver essa situação agora mesmo, nesse momento em que quando eu me encaminhava para essa conversa que nós estamos mantendo aqui, eu passei diante do acampamento Terra Livre, ali à frente do Palácio do Buriti, para reivindicar direitos que estão sendo literalmente atropelados pelo governo golpista. Pela primeira vez em muitos anos, o presidente da República não assina nenhuma desapropriação de terra indígena no 19 de abril. Então, essas mobilizações estão ganhando vulto e elas precisam de se constituir aos poucos numa rede e trabalhar a imaginação da esquerda. Nós não podemos viver só de comícios, de discursos, não. Nós temos que fazer aquilo que os sem-teto fizeram no Guarujá, fazer aquilo que o Lula nos ensinou a fazer em São Bernardo, fazer o Bom Dia Lula lá em Curitiba, na esquina Olga Benário. Nós temos que, dentro das universidades, nos espaços culturais, lidar com o simbólico, para que a nossa gente nos entenda, para que a nossa gente entenda e assuma a defesa do companheiro Lula, indispensável para que esse país recupere o regime democrático que se esvaiu. E você falou aí da demarcação de terra, né? E aí eu me lembro do que os índios costumam cantar, né? Através da sua voz, dos próprios indígenas: quem não pode com a formiga, não mexe com o formigueiro. Entendeu? Então, a prisão do Lula, mexeram com o formigueiro? Eu penso que os tempos dos movimentos sociais, dos movimentos populares, são inevitavelmente mais lentos. Às vezes a gente fica ansioso, a gente queria, por tudo, já ter posto abaixo esse governo farsante, esse governo golpista, esse governo fruto da traição, né? Esse governo cujo personagem central se parece um personagem do Shakespeare, Ricardo III.
é fruto da traição. A gente fica agoniado e a gente não compreende que a dinâmica de acumulação de forças do formigueiro obedece a outros tempos. Ela é mais lenta, mas ela às vezes explode. Pois é. E aí eu gostaria, exatamente, já estamos partindo para o final, que você me dissesse o seguinte: esse momento, os sindicatos que estavam assustados, de certa forma, com a tal da reforma trabalhista, entendeu? Eles poderão exatamente se fortalecerem a partir, por exemplo, as centrais se uniram concretamente em torno do Lula livre. Reconhecidamente, as centrais agora, todas as centrais estão unidas. Os sindicatos se deslocam, estão fazendo debates, quer dizer, alguns sindicatos que não estavam tão ativos, estavam mais cada um, eu não digo todos, mas em grande parte, cuidando da sua própria política orgânica, que é a convenção coletiva e tal, quer dizer, as obrigações ordinárias, entendeu? Agora saíram exatamente em marcha. Quer dizer, nós estamos numa verdadeira marcha nacionalista e trabalhista. Você acha que esse momento fortalece as entidades? Eu penso que a preparação das centrais para o 1º de maio, evidentemente, reflete um efeito catalisador da figura do Lula. Há poucos dias eu escrevi um poema em que eu digo bem rapidamente o seguinte, para a gente entender a prisão do Lula nesse momento. Há 40 anos, eles vêm pulindo algemas, com os olhos atentos de quem te acompanha por tantos desertos, em tantas batalhas, acendo a suspeita. À noite, chegou tarde ao encontro que todos esperavam. O Brasil inteiro esperava isso, alguns angustiados, outros com uma irreprimida sensação de alegria. Nós o pegamos. E é uma ilusão. Eles imaginavam que iam tirar o Lula da disputa. E o que eles fizeram foram devolver o Lula para o centro da disputa. E o Lula, não se enganem, ele sabe muito bem aproveitar as oportunidades poucas que a vida lhe deu. Então ele hoje é referência indispensável para a luta dos trabalhadores em defesa do sistema previdenciário e contra essa barbaridade que é a reforma trabalhista neoliberal que o governo tenta impor aos trabalhadores. Então, e ele consegue simbolizar na sua resistência, na sua disputa pelos destinos do país, ele articula essas duas dimensões. A dimensão de defesa do regime democrático e a dimensão da defesa dos direitos conquistados pelos trabalhadores e pelos pobres, que ele incluiu no orçamento público ao longo dos anos do seu governo, dos seus 2 mandatos e dos anos do mandato da presidenta, da companheira Dilma Rousseff. Pedro Tierra, você como poeta, ex-secretário de Cultura aqui do nosso Distrito Federal, né? Você com tantos livros, até que ponto a cultura é fundamental para contribuir com esse marco, que é exatamente a resistência tão necessária nesse momento? Voltando, olhando um pouquinho para trás, a primeira resistência ao golpe militar de 64 veio da área de cultura, particularmente veio do teatro. Foi o primeiro gesto da, digamos, da consciência mais aberta, mais lúcida,
mais imaginativa, mais sensível ao golpe de 64. Lembre-se que o primeiro gesto de resistência ao golpe de 2016 veio dos trabalhadores do Ministério da Cultura. Nos momentos em que a tirania se impõe, a gente sempre deve se lembrar de uma coisa. A poesia, o teatro, o cinema, o livro, nunca foram instrumentos muito apreciados para derrubar governos. Mas não há tirania que não os tema. Então, e assim terminamos exatamente com essa frase fundamental. Continuemos em luta e viva o Dia do Trabalhador.